Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bom? Eita, hora boa da nossa semana, né, gente? Vai me falando se vocês estão ouvindo a música, tá? Se tá agradável, não tá atrapalhando vocês me ouvirem. O importante é vocês ouvirem, né? O que a gente conversa. Sejam todos todas muito bem-vindos, bem-vindas nesse momento só nosso, né? De noite abençoada, Patinha. É isso aí. Tá baixo, Betinha. Vou aumentar um bocadinho. Se ficar... Ó, vou aumentar 2 pontinhos. É isso mesmo. É uma noite abençoada para uma semana mais abençoada ainda, né? O Evangelho no Lar, esse momento tão especial que a gente, muitas pessoas não dão valor pro Evangelho no Lar. E eu tenho certeza que aqui, todos que fazem, e eu digo aqui, não só quem está comigo ao vivo, mas as pessoas que fazem depois, né? Gravado, porque não conseguem estar agora com a gente. O Evangelho, além desses nossos ensinamentos acerca de Jesus, do plano espiritual, que não é nem que é tão importante, é primordialmente importante, né? Olá, boa noite, pra quem tá chegando. Enquanto a gente tá papeando, turminha, vão pegando água, tá bom? De vocês pra fluidificar. Individual, cada um com a sua necessidade. Então, além disso, da gente aprender, né, sobre o Evangelho do Cristo, os ensinamentos, para que a gente possa colocar em prática, ele aqui dentro do nosso lar, ele faz uma limpeza fluídica. No nosso lar, a gente com as nossas vibrações de amor, de caridade, de harmonia, né, de compaixão, de empatia, eu tenho certeza que vocês sentem essa energia, né, durante o Evangelho. Repetindo, mais uma vez, não é por a gente estar ao vivo, não, mesmo quem faz, seja sozinho, seja com a família depois, essa energia, esses pensamentos bons, tudo isso faz com que o nosso lar, cada cantinho, como a gente fala, seja limpo, né? A parede, a geladeira, os alimentos, né? Tudo é limpo, é criado um campo vibracional na nossa casa. Um campo vibracional, né? E assim como a gente chega da rua trazendo, a gente limpa o sapato, a gente não limpa nosso sapato, né? A gente lava a roupa, né? Da sujeira que a gente traz da rua. A gente também chega da rua com os nossos aborrecimentos, com as nossas mágoas, as nossas preocupações, as nossas raivas, né? E isso, gente, fica impregnado. Isso fica impregnado. São chamados os miasmas. São manchas escuras, são manchas negras que o nosso olho humano não vê, né? Mas os espíritos enxergam claro, né? Esses pontos pretos em tudo, gente, em tudo, parede, armário, cortina, tudo. E com o Evangelho no lar, esses miasmas são limpos, são limpados
agora me pegou. Como eu falei do sapato, né? Da roupa que a gente usa o sabão, a gente usa o Veja. A gente limpa o nosso ambiente de energias ruins com o Evangelho no lar. E a gente vai aprendendo a fazer isso sempre. A gente vai tendo essa consciência de diminuir as nossas brigas dentro de casa, dos desejos ruins para o outro dentro do nosso lar. E isso vai se expandindo, né, gente, para fora da nossa casa. E é isso. Me veio isso na cabeça sobre o Evangelho no lar. E eu ia comentar, e não sei se vocês viram no meu Instagram, não me lembro se eu coloquei ontem ou hoje, um vídeo, eu acho que foi ontem, do Silvio, né, do Silvio Santos, que desencarnou na madrugada de sexta para sábado. Uma pessoa muito querida, claro, muito amada. Ele fala, né, sobre lá atrás, foi sábado, né? Ontem foi, acho que, o enterro, né? Então, esse vídeo é mais antigo, ele era mais jovem, onde ele fala assim: eu não sei porquê, mas eu sinto que eu tive muitas outras vidas e de que terei muitas outras. Acho que vocês viram, né? O que a gente aprende? Nós somos espíritos. Nós somos espíritos dentro de um corpo, dentro de uma carne. E claro, com o estudo, né, do Evangelho, a gente vai tendo a certeza disso. E a gente está falando de uma pessoa, no caso do Silvio Santos, né, que a religião dele, não sei, posso até estar falando besteira, mas não sei se acreditava em a religião, né, em vida após a morte, mas ele tinha isso dentro dele. O Alessandro está falando aqui pra gente: meu cachorrinho desencarnou hoje também, virou uma estrelinha. Ele tá com você, eu tô arrepiada. Ale, ele tá com você, viu? Ele vai continuar no seu lar por muito tempo, junto com você. E você vai fazer esse Evangelho de hoje pra ele, tá bom? Eu vou fazer também. E então o Silvio sentia isso dentro do coração dele. E isso é demais. E eu coloquei também, gente, eu também não me lembro se foi hoje, eu acho que foi hoje. Os 3 tipos de encarnação, né? Os motivos das encarnações que a gente aprende aqui no Evangelho, que é prova, por expiação e por missão, né? A grande maioria dos seres humanos encarnados estão por prova e expiação, já que a gente teve passados, a maioria, né? Passados de dívidas, né? Passados devedores. Então a gente está aqui para ser provado e para expiar, né? Para a gente evoluir. No caso do Silvio Santos, me vem muito uma encarnação missionária, né? A Jade lá atrás, a Celina tá aqui no meu colo. Você vê como os bichinhos vão sentindo, né, a espiritualidade dentro do nosso lar. Então, o Silvio, né, que foi uma pessoa pública e fez o papel dele muito bem, né, de levar alegria para as pessoas. Então a encarnação dele foi mais missionária do que de expiação.
Então ele tinha isso dentro dele, né? Graças a Deus, uma coisa linda. Lindo, 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 lindo. E a tendência da nossa evolução, né? A gente nessa transição planetária, é as pessoas começarem a sentir cada vez mais. Boa noite para quem tá entrando, galera da paz. Rê, meu irmão de décadas. O Rê aqui, ó, o Rê Rari. A gente fez faculdade juntos. Ó, ó, ó. Então é isso, gente. Vamos fazer a nossa... Hoje eu vou ler a nossa mensagem inicial no nosso Gotas de Esperança. Para quem está entrando agora, pegando água, não se esqueçam. A minha água tá aqui, tá? Hoje uma mensagem ímpar. Espiritualidade participando com a gente. Os nossos entes queridos e amados que já fizeram a passagem e vão abrindo o caminho pra gente, né não? Então, uma mensagem ímpar pro nosso evangelho de hoje. Use a força da vontade. Você tem muita força escondida sem uso. Essa força quer sair de você, se exercitar, agir. Deus lhe deu para isso. Não a deixe ficar parada, estagnada. A gente vai falar exatamente sobre isso hoje. Deseje coisas boas e as ponha em prática, sem vacilações. Dirija a vontade para alguma coisa que ajude alguém. Essa ajuda sempre volta para você, sob formas diversas. Deus assim instituiu. Confie nisso e faça bom uso da força da vontade que você tem. Tudo melhora ante a força da vontade dirigida com amor. O que Jesus disse pra gente? Vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. A nossa força, a gente não imagina o poder que a gente tem, desde que usado para o bem, desde que usado para caridade. Tudo muda na nossa vida. Quando a gente começa a deixar para trás os desejos ruins, não só para a gente, para os outros, claro, tudo muda. Não deixa essa força ficar parada dentro de você. Para muitas pessoas aqui eu já falei, a força que tem é a força do bem. Todo mundo tem. Só que, mais uma vez, a gente tá dentro de um corpo que faz com que a gente esqueça da nossa verdadeira tarefa, da nossa verdadeira missão aqui na Terra. Vamos fazer a nossa oração inicial. Fecha seus olhos. Respira fundo, sente essa força que vem de Deus. O nosso DNA é de Deus. Nosso espírito foi criado para o amor, para a bondade, para a caridade, de todas as formas, para a fraternidade. Sente isso dentro de você, sente isso dentro do seu coração. Você é um espírito. A gente está aqui nesse evangelho para trabalhar isso, para fortalecer isso dentro de nós. Por isso a gente agradece tanto a Deus esse momento, a Jesus, aos nossos mentores, aos irmãos espirituais que vêm potencializar
essa força na gente, os nossos entes queridos, que têm a permissão de Deus para estarem aqui com a gente, do nosso lado, emanando essa força para a gente, e que a gente sente. E com esse evangelho, a gente não vai deixar essa força do bem, essa força do amor parada, estagnada. Começando agora, emanando para aquela pessoa que precisa dessa energia, dessa vibração. Pensa nela, pensa no seu bichinho. Essa luz vai chegar até quem precisa. Esteja ela encarnada ou desencarnada. Estamos aqui, Senhor, porque te amamos. Queremos o seu amor nas nossas vidas, nos nossos lares, com a nossa família, com os nossos amigos. Que essa energia viaje por todo o planeta e que volte para nós em forma de saúde, evolução, transformação. Cura-nos, Senhor, cura-nos de tudo aquilo que a gente necessita. E o nosso esforço será grande para essa grande transformação. Agradecemos a equipe espiritual que vai higienizar os nossos lares, limpar, tirando todos os miasmas de dor, de raiva, de brigas, transmutando, trazendo a paz, a proteção. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai fazer os tratamentos, vai trazer curas. Tudo com muito, muito amor. E assim a gente inicia mais um evangelho de compaixão, de luz, de caridade, de vontade, de transformação, dizendo graças a Deus, que assim seja. É isso aí. Então a gente está no nosso livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Espírito de Emmanuel, pelo Chico Xavier. O capítulo de hoje, gente, é o capítulo 4, que é sobre o trabalho, né? É um capítulo onde Emmanuel, ele traz pra gente uma reflexão muito importante sobre o quanto a gente tem trabalhado na nossa vida, no nosso trabalho mesmo. Mesmo quando vem uma enfermidade, né, um desafio, obstáculos, se a gente mantém a mesma disposição, a mesma coragem de trabalhar, né? Se a gente continua cumprindo as nossas obrigações de uma forma nobre, pensando no nosso progresso. Tudo é pelo nosso progresso, né? Ou a gente deixa
a preguiça, a procrastinação, a ociosidade tomar conta da nossa vida, né? É o que ele vai falar, que a gente pede muito, a gente quer muito, né? Na nossa vida a gente pede, a gente pede, mas a gente não está disposto a cumprir aquilo que é a nossa parte, aquilo que a gente tem que fazer para ajudar Deus na criação da obra dele, né? Então é basicamente isso que a gente vai falar. Então, capítulo 4, um versículo que está lá em João, capítulo 5, que fala: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito, quer dizer, inato, de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas no pretérito obscuro, lá no passado. É a prova vindo e a gente querendo cair de novo. Mas Jesus veio nos arrancar da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é movimento incessante da vida. Vem aquele pensamento, né, gente, das pessoas falando: eu vim nessa vida a passeio. Pobre pessoa que fala isso, né? Para que saibamos honrar o nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Aí, pra gente terminar, vem um tapa na nossa orelha. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Jesus não está lá na cruz. Jesus não está sentado numa mesa. Jesus está trabalhando. Começamos ontem o nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Ele está fazendo uma pergunta. A gente começou o nosso trabalho ontem, né? O nosso humilde trabalho. Ontem, que ele quer dizer, as nossas últimas encarnações, né? E o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Desde sempre. Desde quando ele criou o nosso planeta.
que Jesus é o governador do nosso planeta. Jesus existe há bilhões de anos. A gente chega lá. Vai demorar, vai. Muito, muito. Mas de glória em glória, dia a dia, a gente chega. Eu vou ler para vocês aqui no livro dos Espíritos, gente, no capítulo sobre trabalho, Lei do Trabalho, tá? No capítulo 3, questão 675, onde Allan Kardec pergunta para os espíritos: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Resposta: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho para Deus. Por que o trabalho é imposto ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. É meio óbvio, né, gente? Mas muitas pessoas não entendem isso. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. É por isso que o seu alimento, segurança e bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, Deus outorgou a inteligência ao que é extremamente fraco de corpo, mas é sempre um trabalho. Aí me vem aquela imagem, né, gente, do estivador, né, do porto, aqueles homens, o trabalho deles é carregar peso. Então, dificilmente você vai ver um homem magro trabalhando, né, num porto. A Paty fala pra gente: o trabalho evolui a matéria, a caridade evolui a alma, o espírito. É isso. Última questão, a 680. Não há homens, ele pergunta assim, não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é inútil? Resposta: Deus é justo e só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, pois esse vive à custa do trabalho dos outros. Deus quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades, né? Com aquilo que a gente tem a nosso favor. A gente lembra também, agora me veio uma lembrança, Stephen Hopkins, me corrijam se eu estiver falando errado, né? Que ele viveu uma vida todo tortinho, né? Numa cadeira completamente computadorizada, né? Então, um homem franzino, fraquinho, falando de corpo, né? Porém de uma inteligência infinita. Então, cada um com as suas faculdades.
O que não pode é ficar parado, né? Então, nós, criaturas de Deus, criados por Deus, filhos de Deus, como ele fala, né? A gente se queixa sempre da nossa família. Gente, eu não tô julgando ninguém porque eu tô aqui igual a vocês, tá? Então, a gente se queixa sempre da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos desafios, né? Daquelas provas que aparecem pra gente, daqueles problemas. Por isso que a gente tem que começar a enxergar os problemas como desafios que vão ajudar a gente a evoluir, né? E a gente reclama. Então, a gente sempre está insatisfeito com as nossas vidas. Sempre. É impressionante. Aí a gente, como ele fala, a gente pede socorro, a gente pede ajuda, né? Para Deus, para todos os santos. Mas a gente não quer esforço. A gente não quer ter esforço. A gente quer que tudo venha fácil, né? Mas como a gente sabe, o trabalho dignifica o homem, né? A gente sabe que, e qualquer trabalho, hein, gente, tá? Seja fora, dentro de casa, qualquer trabalho, qualquer, seja ele remunerado ou não. Então, cada um de nós, gente, cada um de nós, tá? Veio nessa encarnação com um passado, né? Como a gente falou, a gente tem um passado lá atrás. E como ele fala no texto, né, Emmanuel? Então, tem um passado e a gente vem, como a gente sempre fala, com um planejamento reencarnatório, né? Que através desse planejamento reencarnatório que a gente faz é pra gente evoluir e deixar para trás o que fez a gente cair naquele passado, né? Por exemplo, a prova ou a expiação tanto da pobreza como da riqueza, né? Às vezes a gente vê pessoas pobres financeiramente falando, né? Pobres que passam uma vida inteira na pobreza, porém, pessoas trabalhadoras, que a gente até fala assim, puxa vida, né? Essa pessoa trabalha tanto, é honesta, mas ela não progride materialmente, né? Isso muito provavelmente faz parte do planejamento reencarnatório dessa pessoa. Por quê? Ela pode ter sido uma pessoa lá atrás, na encarnação passada, uma pessoa que teve muito dinheiro, porém caiu, faliu no sentido moral, né? Por conta do dinheiro. E às vezes ela vem em várias encarnações, né? Com dinheiro, mas sempre falindo, fazendo mau uso do dinheiro. O que ela pede? Eu não quero dinheiro. Senão eu não vou conseguir evoluir nunca naquilo que eu preciso. Então eu não quero ter dinheiro, eu quero trabalhar as minhas virtudes e deixar para trás o que me fez cair. A mesma coisa a riqueza, né? Os espíritos falam pra gente que a riqueza, ela é uma prova muito mais difícil do que a pobreza, porque através da riqueza é mais fácil se perder na encarnação. Por isso que, a partir do momento que a gente tem dinheiro, a gente tem que lembrar que esse dinheiro, da mesma forma que ele veio para mim, quem me deu foi Deus. Foi Deus, ok? Mesmo que eu tenha trabalhado, mas Deus me permitiu ter essa riqueza.
E o que eu vou fazer dessa riqueza? Então, é uma prova muito difícil, né? De eu trabalhar a caridade. Senão, eu vou estar sempre tentando resgatar esse débito. Então, a gente está no nosso trabalho que Deus colocou. Pensa no seu trabalho. Deus te colocou no seu trabalho. Não é à toa, não é o acaso. Para que a gente exercite a humildade, a paciência com pessoas com caráter e personalidades diferentes da minha, para que eu trabalhe o meu devotamento, né? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, que eu, desde que eu me conheço por gente, eu trabalho com educação física, né? Esse cuidar do outro, né? Eu amo trabalhar com gente, né? Existem pessoas que falam, eu não gosto de trabalhar com gente, eu gosto de trabalhar isolada com o computador. Ok, a gente só tem que ter na nossa mente e no nosso coração que as pessoas fazem parte da nossa evolução, mesmo que eu trabalhe isolada, né, na frente de um computador. Que a gente sabe que se eu trabalho isolada, é muito difícil eu trabalhar o meu devotamento, a minha paciência, né? Então, por isso que a gente tem que começar a ter um olhar mais paciente, mais generoso, mais empático, né? Com quem você convive. A gente aprende que os outros estão na nossa vida para ajudar a gente a evoluir. Seja como for essa pessoa, está na nossa vida para ajudar a gente a evoluir. Mesmo que o caráter, a personalidade seja o inverso do meu. Lembrando que a gente habita um planeta onde níveis de evolução são completamente diferentes. A gente tem desde pessoas primitivas até pessoas evoluidíssimas habitando a Terra. Porque senão, se a gente não entender de ter esse olhar amoroso com o outro, a gente pode perder a oportunidade de crescimento das nossas virtudes, né? Crescimento moral e espiritual. E a gente não pode, como eu falei, né? Eu até adiantei um pouquinho, que a gente habita um planeta onde de provas e expiações, como a gente falou lá no início do nosso evangelho, né? E tem as pessoas que vieram, que estão aqui na Terra por missão, só que são poucas pessoas, poucos espíritos encarnados aqui na Terra por missão, né? Ainda estão reencarnando espíritos missionários, mas ainda não é a maioria. Então a gente habita um planeta de provas e expiação, ou seja, nós aqui na Terra, a gente está mais próximo, gente, na escala dos mundos, né? Na escala de evolução dos mundos, a gente está mais próximo dos planetas primitivos do que dos planetas ditosos, que são os planetas felizes, que é onde habitam espíritos de muita luz, né? Estamos falando aí de um Jesus Cristo. A gente está muito distante, a gente está mais próximo do primitivismo,
né? Aí só um adendo, hoje eu dei bastante risada, né? Numa aula coletiva que eu dei hoje, que uma aluna falou assim: ah, Paula, eu vou desencarnar e eu vou escolher, não quero mais voltar para a Terra, não. Eu quero... Aí eu dei risada, né? Se alguém pensa assim aqui também, não é assim, né? Eu até dei um exemplo para ela, como eu tô falando aqui para vocês, né, gente? Não é assim. Já pensou se fosse assim? Todo mundo ia desencarnar e querer habitar um planeta onde habita Jesus, habita Madre Teresa, habita Chico Xavier, né? Mas não pode. Cada planeta, a gente é atraído no planeta de acordo com a nossa vibração, de como a gente vive, né? Da forma que a gente vive. Eu até dei um exemplo para ela assim, imagina a sua casa, né? Então você mora numa casa arrumadinha, com pessoas bacanas, o seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, enfim, ou que você more sozinho, né? Mas um ambiente gostoso. E aí alguns irmãozinhos de rua do mal falam: eu quero morar na sua casa. Você vai deixar? Não. Porque a energia dele não é compatível com o seu lar, né? Então, é isso. A gente está mais próximo dos planetas primitivos do que os ditosos. Então, existem pessoas aqui na Terra, ainda existem pessoas más, muito más, muito, né? E aí Emmanuel, ele termina falando, como eu comentei, né? Que nós começamos a trabalhar há tão pouco tempo. Por quê? Por que ele fala isso? Porque até ontem, modo de dizer, né, gente? Algumas encarnações bem próximas, a gente era espírito rebelde. Por isso que eu dei esse exemplo, né? Que a gente está mais próximo dos mundos primitivos, inferiores. A gente começou agora aqui na Terra, a gente começou agora a ter essa visão espiritual, esse olhar, né, da vida após a morte, da caridade, do amor, do perdão. Porque até então a gente era espíritos rebeldes, né? Primitivos. E de uma forma lenta, aprendendo o valor do trabalho, né? Mas ainda a gente vive reclamando, mesmo sabendo que Jesus nunca parou de trabalhar. Que a gente sempre fala, né? O nosso dever aqui, principalmente a gente que estuda o Evangelho, é seguir os passos do Cristo, né? E a gente sabe que ele nunca parou de trabalhar. Nunca. Né? Mesmo estando aquele tempinho encarnado aqui na Terra. E aí, inclusive trabalhar por nós, né? Que tipo de trabalhador eu sou, né? Então eu ter essa visão, fazer esse questionamento, que tipo de trabalho, de trabalhador eu sou aqui na Terra para Deus, né? Que também não para de trabalhar, como ele fala, né? Também não para de trabalhar e criar. Lembra que nós somos co-criadores de Deus. E o que eu tenho feito aqui na Terra para Ele? Né? Deus não trabalha sozinho, gente. Ele precisa de nós, né?
que somos os seus co-criadores. Por isso que a gente fala, pessoas que estão aqui só atrapalhando, não está se preocupando com evolução, vai ter o tempo sim para poder mudar. Mas a tendência é até desencarnar antes do tempo, né? Por isso que a gente tem que cumprir, né, o nosso dever aonde quer que eu trabalhe, gente. Como eu falei, seja fora de casa ou dentro de casa, né? Seja uma mulher, seja um homem que trabalhe dentro de casa, fazer o seu melhor, tendo esse olhar, né? De compaixão, de perdão, de amor, ajudando o outro a crescer, a evoluir. Sempre, gente, né? Eu comentei com o Enzo, né? Da gente trabalhar com gratidão. Qualquer que seja o meu trabalho, com gratidão, com empatia com o outro, com compaixão, com paciência, ajudando sempre, sempre. Lembra que Deus ajuda o homem pelo homem, né? E aí, para finalizar, eu vou ler uma partezinha aqui do nosso evangelho. Lembra que eu falei que vira e mexe a gente vai dar uma pincelada nele? Lá no capítulo 20, no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, no item Os Obreiros do Senhor. Quem são os obreiros do Senhor? São os trabalhadores, nós, né? Não vou ler o item todo, tá? Só vou pegar uma parte. O espírito, que esse item, gente, foi ditado pelo completamente crístico, o espírito da verdade, onde ele fala assim: atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Tá falando o que Emmanuel fala, né? Da gente estar... a gente chegou na hora de trabalhar, né? Eu vou repetir. Cleuzinha... Aí ele fala, com propósito, isso. Atingistes o tempo, ou seja, é hoje, é agora, é essa encarnação do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Nós estamos aqui para ajudar Deus na transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade, ou seja, sem outro estímulo senão a caridade. É claro que eu preciso ganhar o meu dinheiro para me sustentar. Não estamos falando só do trabalho voluntário aqui. Mas que mesmo no meu trabalho, onde eu ganho dinheiro, eu tenha a caridade como um móvel. Suas jornadas de trabalho, as pessoas que agem dessa forma, né? Serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado, ou seja, eu vou receber 100 vezes mais do que eu achava que eu receberia, trabalhando dessa forma. Felizes serão aqueles que terão dito aos seus irmãos: irmãos,
Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. E aí eu vou para o final. Deus faz nesse momento, agora, gente, agora, o seu recenseamento, quer dizer, a sua relação dos seus servidores. Ele está recrutando, Deus está recrutando os seus servidores fiéis. E Ele marcou com o dedo, com o seu dedo, aqueles que não usurpem, que não roubem o salário dos servidores corajosos. Aquelas pessoas que querem derrubar os outros para se darem bem. Deus marcou com o seu dedo essas pessoas. Porque é para aqueles que não recuarão diante da sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis da grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então que a gente possa trabalhar, ser útil a Deus e ao homem, que eu não seja o entrave no meu trabalho, no meu lar, que eu possa ajudar, que eu possa fazer o meu melhor todos os dias, e que eu nunca pare de trabalhar, nunca pare de trabalhar. É esse o nosso ensinamento de hoje. Vamos fazer a nossa oração para a gente finalizar. Fecha seus olhos, sente a energia, a espiritualidade finalizando os seus trabalhos, feliz, os nossos mentores contentes, com muito orgulho. É para isso que a gente veio na Terra. É para isso que a gente está encarnado. Para ajudar, para se ajudar, para a gente tratar todo mundo como irmão, com fraternidade, perdoando, não atrapalhando, trabalhando na seara do Senhor. Que a gente possa levar os ensinamentos aos nossos irmãos do trabalho, para que todos possam despertar espiritualmente o mais depressa possível, ainda enquanto encarnados. Agradecemos a espiritualidade que higienizou os nossos lares,
fez todos os tratamentos, todas as curas, aplicou os passes. Agradecemos aos nossos mentores, agradecemos aos nossos entes queridos, aos irmãozinhos desencarnados que vieram participar do nosso Evangelho, aprender junto com a gente e que agora vão retornar ao mundo espiritual na sua jornada. Sejam muito felizes, continuem. Estamos todos juntos nessa caminhada para Jesus, para Deus. Que possamos fazer o nosso melhor agora, hoje, para a transformação da humanidade. Gratidão de todos. Finalizamos o nosso Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. É isso, meus amados. Mais uma semana começando de uma forma tão boa, tão abençoada. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Ubuntu. Que Deus nos abençoe grandemente, gente. Falem de Deus e principalmente pratiquem o Evangelho. Tudo isso coloque em prática. A gente não sabe quando a gente vai voltar para o plano espiritual. Que a gente acumule esse tesouro, como diz, né? Que o ladrão não rouba. É isso que a gente vai levar. Tá bom? Amo vocês demais. Uma semana maravilhosa, abençoada para vocês. E compartilhem o nosso Evangelho para mais pessoas terem essa luz dentro do lar. Tá bom? E tamo junto, gente. Vamos caminhar os passos de Jesus. Tá bom? É isso. Um beijo.